Hola chicos, ¿cómo están? Aquí es su maestro Gael. Nosotros estamos en nuestra quinta clase de espanhol, certo? Hoje nós vamos ver hoje nós vamos ver ortografia da língua espanhola ou castelhano, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Esse conteúdo de hoje, para quem vai prestar o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, e para quem vai fazer outras provas, seja no Instituto Miguel de Cervantes, ou apenas esteja estudando o idioma espanhol, tá? Eu vou dar umas dicas hoje, tá bom? Ok? Acompanhe comigo. A ortografia do espanhol, ela é um pouquinho chatinha, porque ela, em alguns aspectos, se assemelha ao português. O português tem muitas regras ortográficas, o espanhol não fica atrás. Ele também tem uma quantidade grande, tá? Bom, esse conteúdo é para homeschooling, mas quem quiser usar para outros fins pode usar, tá bom? Desde que seja de forma gratuita, ok? Vamos lá. A nossa... Nossa, minha voz tá ruim. Então, a nossa classe 5, tá? Hoje é classe de ortografia. Listo? Eu espero que vocês estejam prontos, tá? Listo significa pronto, tá? Vamos lá. Dicas de ortografia. Isso aqui cai bastante em provas, né? Quem está fazendo, né, prova de espanhol vai encontrar uma hora ou outra isso aqui, tá? São erros, tá? Bem comuns. Vou ensinar as dicas para vocês. Para a aula de hoje não ficar chata, o que que eu fiz? Cada aula eu misturo mais de um tema, né? Até porque eu estou seguindo a metodologia do novo ensino médio, que a gente mistura, nós misturamos as matérias. Então, teve aula que eu misturei, por exemplo, espanhol com história, com geografia, teve aula que eu misturei com botânica, com biologia, astronomia, sociologia, assim por diante, né? A aula de hoje, como é uma aula chatinha, porque é ortografia, eu vou mostrar para vocês um pouco da Espanha para vocês conhecerem a Espanha, tá? Recomendo, né, quem quiser conhecer. Eu não recomendo para morar não, mas eu recomendo para quem quer conhecer a Espanha, tá? Então eu vou trazer para vocês um pouco de turismo, tá bom? Então vamos lá. A primeira regra ortográfica aqui do espanhol. O emprego das letras K e W, que nós chamamos de Q e doble V, ou uble doble, né? Ou K, enfim, tá bom? Essa aqui, para quem não sabe, é a bandeira da Espanha, tá bom? O espanhol que eu estou utilizando é o espanhol da América Latina. Porém, em muitos momentos vocês vão ver usar o espanhol da Espanha e o espanhol da região do Rio da Prata, tá bom? Quando usamos a letra K e o W? As letras W e K são mais comuns em palavras de língua estrangeiras, tá? Mas são utilizados para nomes de pessoas, coisas ou lugares, que são antropônimos e topônimos, tá? Certo? Como está aqui. Então veja, em espanhol fica assim: Kátia, Wagner, tá? Kevin, Washington, watt, né? Quilômetro, quilograma, Kuwait, Karina, keianismo, whisky, certo? Pode também ser usado com unidades de medida, como é o caso do watt, do quilograma, quilômetro, certo? Beleza? É só isso, a letra K e W é só para isso. Bom, para quem quer conhecer um pouco ali a Espanha, tá? Para vocês aprenderem aí, Madrid é a capital da Espanha, tá? Quem estiver estudando geografia, tá legal? Então, na hora que você for fazer a provinha lá, Madrid é a capital da Espanha. Isso aqui é Madrid, tá? Isso seria uma rua normal de Madrid. É que a imagem cortou, mas dá para vocês verem aqui, tá bom? Vamos aprender a usar a letra L, tá? Há um tempo atrás, como eu já falei para vocês, era considerado uma letra. Hoje é um dígrafo, tá? Dígrafo é a junção de duas letras que emitem um único som. O L dobrado ou LL, como vocês estão vendo aqui, seria o nosso LH do português, tá? Então ficaria assim, tá? Quando que nós usamos o L dobrado, né? Usamos em espanhol quando são escritos com L as palavras que terminam com ilho, ilha, ilho, ilha. Prestem atenção ao final das palavras. O final de pilho é ilho, certo? Final de cilha é ilha. Então usamos o LL, tá? São escritas com L as palavras que começam pelas sílabas fa, fo, fu em espanhol.
Então, começou com fa, falha, usa o L. Começou com fo, folhare, usa o LL. Começou com fu, fulheiro, usa o LL, tá? O L, ok? Também podemos usar, são escritos com L todas as conjugações dos verbos, do verbo hablar. Ah, hablar não, perdão. Alhar, alhar, que é encontrar. Hablar significa falar. Alhar, como está aqui, é encontrar, tá? Então, no verbo alhar, que é o nosso eu encontro, você encontra, tu encontras, tá? Em espanhol é o alhar, yo alho, tu alhas, certo? Perdão, vamos lá. Então, em espanhol fica alhe, alhaba e alhado, certo? Bom, agora vamos ver aqui, certo? A letra Y, tá? Que a gente chama de Y em português, tá? Estou mostrando para vocês aqui a região sul da Espanha, tá? Essa aqui é a Andalúcia, tá? Andalúcia tem essa arquitetura típica deles. E Andalúcia também possui os melhores cavalos, tá? Para quem gosta de cavalo, de animal, né? Ali também possui os melhores cavalos da Espanha, tá? Da Andaluzia ou Andalúcia. Nós chamamos de Andalúcia, mas lá é Andalucia, tá? Tá bom? Vamos lá. Emprego da letra Y. Usamos a letra Y ou Y, né? Nas formas verbais onde o infinitivo não possui L ou Y. Como assim? Por exemplo, tá vendo aqui a palavra ouvir? Não tem a letra Y, tem? Não, não tem. Tem a letra LL aqui, o L aqui? Também não. Então, usamos o Y. Oyeron, oyeron, oír, oyeron. Estamos conjugando o verbo. Mesma coisa. A palavra cair. Tem o Y nessa palavra? Não. Tem os dois L's? Não. Então, usamos o Y. Cayeron, certo? Essa primeira palavra que vocês estão vendo aqui, oír, cair, é o infinitivo. Essa que está entre parênteses é a forma verbal conjugada, tá? Aí usamos o Y, ok? Usamos também a Y com as palavras que começam pela sílaba ger, tá? Ger. Exemplo, yerno, yerno, tá? Yerno. Ou se você preferir falar yerno, tá? Na Espanha vai falar com som de yerno. Eu uso da América Latina, então é yerno, tá? E aqui, yerto, yerto, ok? Pode usar também a Y após o uso dos prefixos ad. Prefixo é aquele morfema, aquela partícula que vem antes do radical, ou seja, que vem antes da palavra principal, vem no começo da palavra, vamos dizer assim. Ou seja, vem sempre no começo, no início. Então, ad, dis e sub vem sempre no começo. E aí, palavras que tenham essa estrutura, usamos o Y. Então, adjacent, disjuntiva, adjacent, disjuntiva, tá? Ok? Eu não coloquei sub porque eu não achei nenhum exemplo, tá? Mas usa-se com esses exemplos, tá? As palavras em singular que terminam em grega, vocálica, tá? Então, por exemplo, a palavra termina em Y. Sim, termina. Termina em Y. Ok. Então, usamos novamente. Lei, leges. Rei, reges. Buey, buedes. Tá? Bem simples também em espanhol aqui. Aqui é a parte central da Espanha para quem quer conhecer, onde surgiu inclusive o idioma espanhol, o castelhano, né? Na região de Castilha e León, tá? Essa região central aqui é onde fica o reinado, tá? Para quem não sabe, a Espanha é uma monarquia. Monarquia comandada por rei, tá? Então a Espanha não tem presidente, é um rei que comanda a Espanha, tá? É um rei, uma rainha, certo? E a Espanha também usa o euro, tá? Beleza? A Espanha funciona semelhante à Inglaterra. Tem a rainha Elizabeth na Inglaterra, né? Na Espanha tem o rei que comanda ali junto com o pessoal ali que são ministros, tá bom?
Vamos lá. Emprego da letra UB, que se llama UB. Nós chamamos de UB, tá? Em espanhol, que é a letra V, tá? Ah, vamos ver as regras. É muito comum em espanhol confundir a letra B com a letra UB, que é a letra V, né? Então, quando usa o V e quando usa o B. O V primeiro. O V nós usamos da seguinte ocasião. Usa-se V depois das letras B e D. Se vier uma letra B ou um D, você usa o V. Então, óbvio, óbvio, óbvio. Advérbio, advérbio. Ok? Bem simples. Pode usar também o V depois de all, certo? No começo de... Não necessariamente no começo de palavras, mas em sua maioria é em começo de palavras. All. Então se escreve com V. Olvido, olvido. Pólvora, pólvora. Certo? Pode usar a letra V depois das seguintes letras, como o N e o D, por exemplo. Usa após estas letras. Então, envuelto, envuelto. Advertência, advertência. Ok? Podemos usar também a letra V com os adjetivos terminados em eve, ivo, ave, avo, iva, evo, que se escreve com V, ok? Ah, adjetivo é aquela palavra que qualifica, tá? Então vamos lá. Por exemplo, você é bonito? É um adjetivo, certo? Você é bonita? Adjetivo. Ah, vamos lá. Então, suave, suave, porque termina em ave. Nuevo, nuevo, porque termina em uevo, uevo, tá? No caso aqui seria ueve, tá? Uevo, tá? Maciba, termina em iba, tá? Maciba, ok? Vamos lá. Uma outra regra também para usar a letra V, palavras que são semelhantes que se escrevem com B em português e em espanhol é com V. Então, quando você for ler um texto em espanhol, em castelhano, o que você usa em português com B, em espanhol é com V. É um que diferencia o português do espanhol. Então, por exemplo, em português nós falamos baunilha, né? É, um exemplo. Em espanhol vai ser com V. Então, bainilha, 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 baina, barrilha, tá? Lembrando que em espanhol o V tem som de B, tá? Bainilha, baina, barrilha, ok? Para quem gosta de ilha, né, quer conhecer as ilhas, temos as Islas Canárias, ou Ilha Canária, tá? São ilhas bem bonitas, é um distrito, né? Pertence ali à Espanha também, tá? Atualmente está tendo esse vulcão, a La Palma, lá que está devastando, né? Tá queimando tudo lá. Mas enquanto não estiver ativo, eu recomendo vocês irem. É bem bonito, tá? Chama muita atenção. É um lugar bem confortável para quem gosta de clima de praia, tá? Vamos ver agora o emprego da letra H, que nós lhe chamamos de H. H. H se chama H, tá? Quando utilizamos o H? Quando a palavra começa com IA, IE, eu, ui, ioi, uai. Tem sempre um H antes, tá? Então, por exemplo, o eco, ioides, ioides, hiato, hielo, hielo, uida, uida, uaico, uaico. Por quê? Começa com o quê? O E, certo? O eco, ioi, ioi, ioides, hiato, ia, certo? E assim por diante. Ah, no entanto, palavras derivadas que não começam com a sílaba com a letra H, ate, se escrevem sem H, tá? Sem o ate. Então, por exemplo, osso, o esso é o nosso osso, quando a gente fala osso, né? Parte óssea, tá? O ósseo, que é derivado de o esso, não tem H, tá? Lembrando que em espanhol o H também não tem som, tá? Igual ao português. Até porque eles têm a mesma origem, né? São do mesmo grupo, né? Pertencem ao mesmo grupo de idiomas ibéricos, certo?
e receberam ambos influências do latim, do grego e assim por diante. O H, para quem não sabe, em muitos idiomas tem som de dois R's, tá? Esse é o som típico do H. Mas aqui é sem som mesmo, o eso. Também usamos o H com o verbo haber, que para nós seria o nosso verbo haver, tá? Há alguma coisa, seria isso, tá? E conjugação são escritos com H, H. Exemplo. E, as, a, hemos, habéis, han. Ou, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Tá? Pode-se afirmar que todas as palavras latinas em espanhol que têm origem latina, romana, começam com ATH, enquanto em português é com F. Por exemplo, ada, que é a nossa fada, tá? Ada, harina, farinha, tá? Hijo, filho, hogueira, fogueira, tá? E assim por diante. Então, orrear, orrear, holgado, holgado, tá? Bom, aqui tem uma região da Espanha, para quem quiser conhecer, chamada Galícia ou Galiza, tá? No caso aqui é Galícia. Ali, a Espanha, ela fala vários idiomas, tá? A Espanha não é presa a um único idioma, tá? A Espanha deve ter mais ou menos uns 8 idiomas lá dentro, tá? Em cada região da Espanha fala um idioma diferente. Além do espanhol, tem um outro idioma. A região de Galiza ou Galícia fala o galego, tá? Que é bem parecido com o português. Então, cada região fala uma língua, tá? Essa região de Galiza, para quem quer conhecer, ele tem muita cultura celta. Então, tem aqueles desenhos em formas de arco, redondas, né? Da cultura celta. Muita, para quem gosta de frutos do mar, a Galícia é o lugar. Porque eles só comem fruto do mar na Galícia, basicamente, né? Agora nós vamos ver quando usamos a letra B, né? Que o pessoal confunde com o V no espanhol, tá? Para quem tem curiosidade, a Espanha é um dos países que eu poderia classificar, devido à sua localização, como um dos países mais quentes da Europa. Inclusive, ele é próximo do Saara. Ele é o país que mais se aproxima do Saara, o que explica algumas regiões da Espanha serem mais quentes, principalmente Andalúcia, certo? Quando usamos o B? Usa-se B diante de outras consoantes. Por exemplo, o B com S. Novamente, B com S, certo? Então, obscuro, subscrever, substância, tá? Usa-se B para todas as desinências do pretérito imperfeito do indicativo, dos verbos da primeira conjugação e do verbo ir. Para quem não sabe, pretérito imperfeito do indicativo, eu vou traduzir para vocês de uma maneira simples. Pretérito é passado, tá? Indicativo é o que indica. Imperfeito porque é imperfeito mesmo, tá? Então é o passado imperfeito que indica. É um passado que você indica. Foi ele que fez? Foi tal pessoa que fez? É um passado que indica, tá? Tudo que for pretérito é passado, tá? A gente só usa esse nome mesmo por questões técnicas mesmo. Porque poderia usar passado que está correto, tá? Vamos lá, então temos aqui cantaba, todos os verbos, todas essas palavras que estou passando mouse aqui são verbos e todas elas estão no passado, na primeira pessoa, aqui ó, imperfeito indicativo. Então, cantaba, amaban, trabalhabas, íbamos, iba, ok? Também podemos usar a letra B com palavras terminadas em ilidar, ilidar. O D final é mudo, tá? Ilidar. Então usamos o B. Amabilidade. Aqui fica com som porque tem o E. Se ele não tiver vogal depois do D, ele fica mudo. Quando tem vogal, aí você pronuncia ele. Amabilidade, sensibilidade, estabilidade, durabilidade. As exceções são essas. Mobilidade, a pronúncia também é com B, por mais que se escreva com V. Aqui é a mesma coisa. Sibilidade. Sibilidade, perdão, sibilidade, sem o E final, tá? Mobilidade, sibilidade, ok? Continuando o B é uma das letras que tem mais regras em espanhol, né?
Palavras que terminadas em undo e unda se escrevem com B, que seria o sufixo, né, a parte final da palavra. Moribundo, vagabundo, moribunda, errabundo, certo? Palavras derivadas do infinitivo, bir, palavras que terminam em ir, terceira conjugação, se escrevem com B. Por exemplo, percebiam, subimos, recebimos, escrevimos, ok? As exceções, hervir, servir e bebir, ok? Os demais geralmente é com B. Palavras terminadas em buir se escrevem com B. Exemplo, atribuir, distribuir, contribuir, ok? Vamos lá, continuando. Tem mais palavras com B. Então temos aqui os verbos, todos esses aqui são verbos, e esses também. Os verbos deber, que é o nosso dever, caber, caber, saber, saber, haver, que é o nosso haver, e beber, que é beber, e derivados, ou seja, eles bebem, eles comem, eles sabem, são os derivados, se escrevem com B. Exemplo, deberiam, deberiam de deber, habia de haver, beberia de beber, ok? Nem toda junção de I com A tem acento, tá? Prestem atenção, vocês vão ver muito acento em final de palavras, tá? Esse acento agudo aqui, que nós chamamos de tilde, tilde em espanhol, tá? Ah, a maioria das palavras que tem o I com A coloca-se acento. Algumas não, como é o caso de beberia, tá? Vamos lá. Palavras que se escrevem com UB ou a letra V em português, em espanhol é com B, tá? Então tudo que o espanhol é o inverso do português. Então tudo que for com V é com B. Em português o que é com R, em espanhol é com L. É basicamente isso. Então veja. ah, absorber, barrer, cobarde, gobierno, libro, palavra, trabar, belhaco, aprobar, alborada. Ok? Aqui, vamos continuando, né? Essa região aqui é a região da Barcelona, tá? A Barcelona, para quem gosta de futebol, tem o local próprio de Barcelona, certo? Ah, Barcelona é uma região que fala dois idiomas, por exemplo. Lá fala o espanhol, mas também fala a língua catalã, tá? Quem quiser conhecer a Espanha, essa aqui é a cidade de Barcelona, é a cidade das artes. Então vocês vão ver muita pintura, artesanato, mosaicos, arquiteturas, né? Além de ser a cidade do time de Barcelona, tá? E lá fala o catalão, tá? Essa região ali de Catalunha, né? A Barcelona fica em Catalunha, é o estado de Catalunha. O Catalunha fala catalão, assim como o valenciano também, tá? No caso aqui a gente tá vendo espanhol, tá? Na região de bastante indústria também, ok? Vamos ver o emprego das letras M e N. Ambos usam a mesma regra, tá? Basicamente. O M, nós usamos antes de P e B, igual ao português. Igualzinho. Também, bomba, Pompédia ou Pompeia, ok? Igualzinho ao português. O N é usado no final de palavras, tá? Então, o que nós escrevemos com M em espanhol é com N. Todas as palavras em espanhol, com exceção destas aqui que estão em azul e algumas outras, que vocês vão encontrar no dicionário, é, é tudo com N. Todas as palavras são com N, exceto essas aqui, tá? Então, veja. Galpão, misión, melón, e todas essas palavras que terminam em on, já vou dar a dica para vocês não errarem, todas elas têm acento, todas, porque são oxítonas, tá? São palavras que nós chamamos de agudas em espanhol, tá? Então bote esse acento, tá? Quando terminar com on ou com n, coloca o acento, tá? Regra, tá? Quando que fica com M no final? Quando for palavras de origem romana, latina. Porque o espanhol também sofreu influência de Roma, do latim antigo. Então, por exemplo, álbum, palavra latina, idem, palavra latina, currículum, palavra latina, ultimátum, palavra latina. Vocês vão ver palavras que terminam em M, mas no espanhol que é usado, por exemplo, com
questões de advogados. Tudo que for advogado, código penal, assim, vocês vão encontrar com M mais facilmente, tá? Os demais é com N. Aqui, para quem gosta de ilha, tem mais uma opção de ilhas, né? Eu não diria que é um estado, seria um distrito, né? As Islas Baleares, tá? Para quem quiser conhecer também, recomendo essas ilhas, tá? Essas ilhas também falam catalão junto do espanhol, tá? Ok? Eu recomendo para quem gosta de praia, tá? Para quem gosta de mar, assim, lugares assim, paradisíacos, eu recomendo, tá? Emprego da letra J. Sendo bem sincero para vocês, eu gosto da Espanha, né? Tenho como se fosse a minha segunda casa, mas assim, eu não recomendo as pessoas morarem lá. Por mais que tenha um índice de desenvolvimento alto, não recomendo. A Espanha é um lugar que ela não permite que você tenha muita liberdade, tá? Então, lá é bom para turismo. Para quem é gringo como nós, brasileiros, assim, principalmente os brasileiros, lá é um lugar ruim de irmos, tá? E lá eles não vão aceitar você falando inglês, tá? Você vai ter que chegar falando espanhol lá dentro, tá? Então eu não recomendo para morar. Morar não. Para conhecer, sim. Para morar, recomendo Portugal, recomendo Inglaterra, recomendo Canadá, né? Esses lugares, tá? Vamos lá. Como usar a letra? Que letra? Estamos na J, ou rota. Nós chamamos de rota, tá? O rota, que é o J, nós usamos quando for palavras semelhantes em português. O que em português se usa J G, perdão, o que em português usa G, em espanhol usa J. Por exemplo, coraje, em português é com G, certo? Viaje, ok? Em português também é com G. Extranjero, folhaje, hereje, girafa. Girafa é com G em português, certo? Lenguaje, maquillaje, monje, paisaje, porcentaje, salvaje, tá? E o J ou rota, tá? Ele tem som de R, tá? Então quando você for pronunciar em espanhol, você vai ver que ele puxa o som pro R. Ele vai ter um som de R, tá? E podemos usar o J ou rota com essas palavras também, as palavras derivadas de palavras que já possuem J ou rota antes das vogais A, O ou U, tá? Exemplo, orro se escreve com J. Orrear, que vem de orro, se escreve com J. Carra se escreve com J. Carreiro ou carrita se escreve com J, porque vem de carra, que é com J. Mesma coisa, lisonja, de lisonsrear, com J. Corro, correar, com J. Rojo, de rojear, certo? Podemos usar também o J com as palavras que terminam em réria. Esse aqui é um sufixo, tá? O que tiver esse tracinho, a gente coloca como sufixo. Nós colocamos como sufixo. Então, serraria, serraria, tá? Conserreria, conserreria, estrangeria, ok? Vejam que todos têm acento, tá? Podemos usar o J ou rota, por exemplo, com as palavras que terminam em arre ou erre. Por exemplo, coraje, termina em arre. Hereje, termina em ege. Garaje, termina em age, certo? As exceções são essas, que estão em azul. Ambages, tá? Enalaje, ipalaje, tá? Nós podemos usar também o J com os verbos dos infinitivos, ou seja, tudo isso aqui é verbo, que termina em jar, ger, gir, gear, tá? Então, trabaje, trabalhar. O trabaje vem de trabalhar. Empurre, de empurrar. Canjea, de canjear. Homenajeamos, de homenajear, ok? Presta atenção às minhas pronúncias, tá? As palavras, tá? É que isso aqui é uma aula de ortografia, mas prestem atenção nas minhas pronúncias. Asperrear, tá? Aqui é uma exceção, com G, tá? O G também em espanhol tem som de R. É um caso ou outro, uma situação ou outra, uma palavra ou outra bem específica que vai ter o som de G. Do geral vai ser som de R também, tá? Podemos usar também, aqui também são verbos, ó, essa parte de baixo. O tempo verbal pretérito perfeito simples.
pretérito imperfeito, que é outro tempo, futuro do subjuntivo dos verbos traer, trazer, decir, dizer, e seus derivados e os verbos terminados em docir, tá? Bom vocês anotarem essas regras, tá? Darem pausa no vídeo e ir anotando, tá? Novamente, vou explicar para vocês numa linguagem simples. Pretérito é passado, tudo que é passado é pretérito, tá? Então, pretérito perfeito simples é o passado perfeito simples. Pretérito imperfeito, passado imperfeito, futuro do subjuntivo. Aqui é futuro mesmo. O que seria subjuntivo? Existe o indicativo e o subjuntivo. O indicativo, como o nome fala, ele indica, ele confirma, ele te dá certeza. Por exemplo, João fez isso. É uma certeza. Agora, quando nós falamos, será que João fez isso? Quando usamos o termo será que fez isso, é um subjuntivo. Não temos certeza do que estamos falando. É um futuro. No caso aqui, eu estou usando o tempo no passado, mas no tempo futuro em espanhol, vai usar a letra J, tá? Vai ser um futuro que nós não temos certeza, tá bom? Isso é muito comum também no inglês. Quem estiver estudando inglês vai saber do que eu estou falando. Então vamos lá. Não vou entrar muito em detalhes em tempos verbais, porque vamos ter uma aula só para isso. Vamos ter muitas aulas, na verdade, né? Então vamos lá. Temos aqui, então, os verbos trair, decir e os derivados induzir, tá? Trair, traje. Trair fica traje, com J. Decir fica dire ou dijera, com J. Predijéramos, predicir. Adurrera, adurrerem, de aducir, certo? Utilizam J. Vamos lá, para quem quer conhecer também a Espanha, tá? Temos a região da Valência, que eu já comentei com vocês, que é um lugar muito bonito também. Tem essa arquitetura meio futurística, meio contemporânea. Né? Eu não sei a diferença entre futurística e contemporânea. Até porque no atual momento que nós estamos, hoje, em 2021, indo para 2022, né, período de pós-pandemia, nós estamos na quarta revolução industrial e nós estamos já numa pegada futurista, já não estamos mais numa pegada contemporânea. Estamos vivendo o contemporâneo, mas estamos indo para o futurismo. Estamos indo para. Nós estamos. Já passamos a quarta revolução industrial, já estamos vivendo a quarta revolução industrial e vamos caminhar para a quinta. Já tem autores falando sobre a quinta revolução. Então eu não sei dizer para vocês nas escolas artísticas, literárias, na ciência, eu não sei dizer se isso aqui é uma arquitetura contemporânea ou futurística, tá? Para mim, eu acredito que seria um contemporâneo isso aqui, tá? Devido à época. Então vamos lá, a região de Valência fala o espanhol junto com o catalão, tá? Vamos lá, emprego da letra Z, ou seta, que se chama seta em espanhol. O Z ou seta é usado com adjetivos terminados em as, os, e tem Z no final da palavra, tá? Então, adjetivo é o que qualifica. Por exemplo, bonito, ele é bonito, ele é vermelho, sei lá, ele é alto, certo? Então, por exemplo, capaz, atroz, tem Z, tá? O Z em espanhol tem som de S, tá? Podemos usar o seta ou Z, a maior parte das palavras terminadas em anza, anza, tá? Que em espanhol é ansa, tá? Bienaventurança, bienaventurança, seria bem-aventurado, tá? Ou bem-aventurança também. Lança, chança, chança, tá? As exceções são gansa e cansa, tá? Que aí é com S. As palavras terminadas em asgo, asgo, usam Z. Nobiasgo, alhasgo, ok? O Z também é usado com o sufixo es, dos patronímicos, certo? Então, Hernández, Lopes, tá? Que são nomes, ok? Vamos lá. Com Z temos também as palavras que são aumentativos. O que é um aumentativo? Por exemplo, gato, gatinho, gatão. Gato é o normal, gatinho é o pequeno, gatão é o aumentativo. Isso é um aumentativo. Ou expressa uma ideia de bater. Se termina em aso ou asa. Por exemplo, sablaço, sablaço, manassa, manassa, tá?
Podemos usar o Z com as terminações em ES e ESA, de substantivos abstratos. Abstrato é tudo aquilo que não é palpável, que é espiritual, ou então que é sentimento. Por exemplo, amor. Por que que amor é um substantivo abstrato? Como eu já falei em outras aulas. Porque o amor não é palpável. Amor não é abraço. Amor não é beijo. Amor não é gostar. Ele é a junção de várias coisas. Então, o amor, quem explica é a filosofia, que é uma ciência que estuda ideologias, tá? Lá vocês vão encontrar a definição correta de amor e os tipos de amor. Amor é um sentimento, é uma relação abstrata, tá? Ok? Então, é um conjunto de itens aí. A mesma coisa. Para quem acredita em Deus, por exemplo, Deus, existe Deus? Sim, existe Deus, mas Deus é o quê? Ele é espiritual, ele não é físico, certo? A mesma coisa, quem acredita em anjo. É, então, sentimentos, triste, feliz, são abstratos, tá? Então, vamos lá. Es e esa fica honrado, honradez. Natural, naturaleza, ok? As terminações em suelo e suela, que são sufixos, tá? De substantivos abstratos, a mesma coisa, tá? Sentimentos, tá? Lidersuelo, portezuela. E as exceções, mocosuelo, tá? Para a aula não ficar muito grande, tá? Essas palavras aqui, algumas delas eu não estou traduzindo para vocês, eu estou apenas explicando em espanhol. As traduções eu vou dar como tarefinha para vocês usarem o dicionário para vocês pegarem as traduções, tá? Porque se eu for parar para falar palavra por palavra, a aula vai ficar muito grande e eu tenho um tempo para mandar essas aulas para vocês, eu tenho um prazo para entregar. Então não dá para eu parar em todas, até porque eu tenho outras aulas para fazer e fora as escolas e outros lugares que estou ajudando, né? Vamos lá. Aqui temos o País Basco, tá? O País Basco pertence à Espanha, é uma região da Espanha, né? Ele fica bem próximo da divisa com a França e o País Basco, opinião minha sincera, possui a língua mais difícil da Espanha, porque além do espanhol tem o euskera ou basco, que é uma língua bem ruim de pronunciar, muito difícil de aprender, tá? E ela não tem, como fala, um grupo próprio, é uma língua exclusiva. Ela não pertence a nenhum grupo, que nem, por exemplo, o espanhol pertence ao grupo ibérico, junto com a língua portuguesa, as línguas latinas. O basco é uma língua que não está em grupo nenhum. As línguas que chegam mais próximo do basco, devido à região que ela está, são as línguas celtas, o que chega mais próximo. E as línguas celtas, que são druidas, são línguas muito ruins de pronunciarem, tá? Extremamente ruins, tá? São difíceis, vamos falar assim. É mais fácil aprender russo do que aprender basco. Então vamos lá. Emprego da letra S. Quando usa o S em espanhol, tá? Podemos usar o S com as palavras que no começo tem a sílaba es, seguida por B, ou F, ou G, ou L, ou M, ou o Q, tá? Exemplo, esboçar, esfuerzo, esgrimir, esmero, esquelético. Aí você fala, mas tem um Z aqui. Sim, mas a gente está lendo o S. O S está aqui, ó. Ó, no começo. S, S, ó, no começo, tá? As palavras terminadas em sion, presta atenção nessa estrutura, todas têm acento, tá? Lembra? Tudo que termina em on tem acento. A sílaba cuja letra anterior é L ou R. Então só usamos sion com S. Geralmente as palavras usamos com C, como está aqui, tá? Usamos com S quando a letra anterior foi L ou R. Então, propulsión, imersión, certo? As exceções são essas: absorção, deserção, inserção, porção, proporção, ok? Podemos usar o S com palavras terminadas em cis, exemplo, análises, termina em cis. Hipóteses, termina em cis. Osmosis, termina em cis. Diereses, termina em cis, tá? Podemos usar a letra S também com os gentílicos terminados em ense. Poderia dizer que são adjetivos, tá? Ok? Canadiense. Ó, termina em ense. Por quê? É um adjetivo, é um gentílico. Canadiense. Coahuilense. Coahuilense. Tá? Mesma coisa. As terminações em íssimo, íssima, todas têm acento, ó.
Usa S. Valentíssimo, certíssima, tá? Que a gente, em espanhol, nós chamamos de grau superlativo, tá? Grado superlativo, tá? Podemos usar o S com palavras terminadas em esto e esta. Manifiesta, termina em esta. Dispuesto, termina em esto, tá? Podemos usar o S em palavras terminadas em ismo e ista. Exemplo, egoísmo, egoísta. Ó, ista, ismo, certo? Vamos lá. Os substantivos terminados em sion, como nós já vimos, que procedem dos adjetivos terminados em so, sor, sible, sirbo. Como assim? Vejam os exemplos. Adverso, anima diversión. Viram? Agressor, agressão. Ok? Algumas regras vocês vão se acostumar mais com a prática, tá? Com o costume do idioma. Mais uma região da Espanha, para quem quer conhecer, essa localidade Saragossa, tá? Recomendo também, para quem quer fazer turismo, tá? Vamos lá. Emprego da letra C, tá? O C em espanhol nós podemos usar em palavras terminadas em ânsia, âncio, ência, êncio, úncio. Exemplo, tolerância, cansancio, prudência, silêncio, anúncio. As exceções são ânsia, que é com S, e hortência, que é com S, tá? Reparem que não tem acento. Nem tudo que tem I com A tem acento, tá? Presta atenção nisso. As terminações cia, cio, cie. Exemplo, democracia. Termina em cia. Calvície. Termina em cie. Silêncio. Termina em cio. Certo? As exceções nós temos Rússia, Ásia, Dionísio, Gimnásio, idiosincrásia, igreja, anestésia, magnésia, ok? Que são com S. Opa, pulou. Nós também temos em espanhol mais regras com a letra C, tá? Diria que o espanhol tem mais regras ortográficas que o próprio português, porque tem muita regra ortográfica. Os verbos terminados em ciar, tá? Um sufixo, e seus derivados. Exemplo, acariciar, beneficiar, presenciar, ok? As suas exceções, ansiar, extasiar, liciar, ok? Nós usamos o se também com verbos terminados em ser e sir, assim como os grupos se-si desses verbos, que são suas derivações, né? Exemplo, agradecer, surcir, ok? As exceções são ser, que é o verbo ser, cocer, tosser e assir, ok? Usamos a letra C em substantivos terminados em sion, todos têm acento, derivado das palavras terminadas em to e do, tá? Exemplo, bendición, erudición, ok? Fácil, não é? Aqui. Também tem essa região, tá? Para quem quiser conhecer, tem Astúrias, tá? É que essa foto não ficou muito boa, tá? É uma parte mais, tem mais montanhosa, tá? Quem quiser conhecer aí na Espanha, tá? Por mais que seja um país mais quente, mas a Europa é fria, né? Então a Espanha tem lugares frios, tá? Temos aqui o emprego da letra G, tá? Que tem som de R, tá? As palavras que começam por gest, que é um prefixo, tá? Temos resta, restación, restor, ok? Também podemos usar o G com as palavras que começam por geo, que também é um prefixo, vai sempre no começo, prefixo é começo. Então, geógrafo, geometria, geodésia, ok? Usamos o G com as palavras que terminam em hélico, tudo isso aqui é sufixo. Hélico, renário, rênio, rênico, rênio, récimo e rético, tá? Então, no caso, fica angélico, tá? Sexagenário, homógeno, fotorrênico, inrênio, primorrênico, quadragesimal, tá? As palavras que terminam em áusia, que significa dor, algia significa dor, tá? Exemplo,
neuralgia, gastralgia, cefalorragia, tá? Aqui temos dois tipos de som. O começo da palavra, ó, som de G, gastral. E aqui é som de R, ria, gastralgia, tá? Podemos usar a letra G com as palavras que terminam em lorria e gogia, que também são sufixos, tá? Teologia, demagogia, tá? Lorria tudo que vai em final de palavras é sufixo, tá? Temos aqui também com a letra G as palavras que terminam em irreno, irrena, irrero, irrera, que são sufixos também. Indígena, oxigênio, alígena, belígero. Tá? Aqui tem dois sons de R. Belígero, belígero, tá? Os verbos terminados em irrerar, ger e gir. Exemplo, proteger, fingir, tá? Exceção, que é com J, terrer e crujir, tá? As palavras que terminam em riênico, rinal, rinel, rinoso, ficam com G. Higiênico, original, virgineo, ferruginoso, tá? A exceção é aguarrinoso, está bem? E vamos lá, eu sei que vocês estão cansados também. Vamos lá, as palavras que terminam com gia, gio, gion, gional, gionário, gioso, rírico, tá? Também usam G. Por exemplo, maria, régia, frígia, liturgia, litígio, religião, reginal, legionário, prodigioso, ok? As exceções, apoplégia, paraplégia, tá? Em espanhol parece o Cebolinha, né? Quem conhece o Cebolinha. O Cebolinha fala tudo com som de L, né? Em espanhol seria a mesma coisa. Em português a gente fala com R, em espanhol é com L. O Cebolinha, ele não fala, por exemplo, um exemplo, a palavra prato. Ele não fala prato, ele fala plato, né? Em espanhol é a mesma coisa. Para você falar o espanhol, às vezes você tem que virar o Cebolinha, falar tudo com L, tá? Nós usamos o G também com as palavras que terminam em gente e rência. Exemplo, vigente, exigente, regência, ok? E a exceção é marrência, ok? E aqui eu trouxe uma curiosidade para você que também isso é questão de ortografia, tá? Para vocês aí que estão fazendo homeschool, estão estudando para Enem, para a prova do Miguel de Cervantes, que é o Instituto, tá? Para vocês ganharem o certificado internacional. Tem três formas de usar a letra M e o N, tá? Isso é uma curiosidade. Isso aqui não tem bem uma regra, tá? Isso aqui é uma questão de costume, tá bom? Então, é que nem o inglês. Tem palavras que são... você tem que ler e decorar, não tem uma regra, tá? Então, essas palavras mesmo não tem, é questão de costume. Ó, essas aqui se escrevem com M e com N. Essas aqui é ao contrário. Primeiro vem o N, depois vem o M. E essa última é com dois N's, tá? Então, veja. Alumno, colunista, somnífero, insomnio, amnésia, amnistia, coluna, ônibus, amnésia, somnolência, amnistiado, ok? Aqui, inmaduro, imerso, imobiliária, imueble, imóvel, comigo, imensidade, enmudecer, inmanejable, imoral, imobilizar, ok? E aqui é com dois N's. Inoble, enoblecer, inumerável, inovar, inegável, innecessário, inato, enegrecer, inovar, inovador, enegrecimento. Bom, e é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Nós podemos encerrar aqui a nossa classe de espanhol, ok? Adiós, chicos. Eu espero que vocês fiquem bem. Nós vamos passar aí, né, esse ano aqui, essa Covid. Torço para vocês aí, que vocês aprendam. É isso aí, espero ter ajudado. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, falou!